E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada do Wakecast 2025, ano começando com tudo. E os próximos 2 episódios a gente vai falar de NRF, tendências, coisas legais que a gente viu por lá. NRF, para quem não sabe, para quem está acompanhando aqui e nunca viu, é o maior evento de varejo do mundo. São cerca de 50 mil pessoas, dos quais acontece em Nova York, dos quais 4 mil são brasileiros. A gente encontra a comunidade de varejo e tecnologia toda no começo do ano para discutir o que tem de tendência, as coisas novas que estão acontecendo por lá. E um dos assuntos mais efervescentes, que obviamente começou o ano passado e esse ano aterrizou um pouco mais, a gente vai falar um pouco disso, é inteligência artificial. Estou aqui com 2 convidados super especiais, Isabel Noronha, que é vice-presidente Head of Account Management da Adyen Latam, e com o Otávio German, meu parceiro de longa data aqui, que é CDO da Pura Vida, uma empresa do grupo Nestlé. Eu queria que vocês depois se apresentassem com um pouquinho mais de tempo, mas eu queria já puxar um primeiro tema, que é basicamente o tema desse podcast e um pouco do que eu falei, né? O ano passado, a NRF, não sei se vocês foram ou não, mas assim, a cada 3 passos que você dava, alguém falava de inteligência artificial. Você tomava um café, parece que a AI ia servir o cafezinho para você, né? E esse ano eu senti as pessoas mais com o pé no chão, né? Porque, primeiro, alguém precisa pagar a conta, né? Porque tem uma conta computacional a ser paga, inclusive energética. Tem uma série de dados, eu até estava pesquisando sobre isso esses dias, alguns variam, mas assim, vi de 60% a 80% dos projetos de AI no mundo que começaram nos últimos 24 meses não foram para frente, então de 20% a 30% obviamente seguiram, porque de fato a gente precisa primeiro responder perguntas para utilizar a inteligência artificial, né? Qual é o problema que a AI vai resolver de fato no meu negócio e que benefício eu vou ter? Então eu queria primeiro já puxar esse tema mais polêmico, né? O que vocês viram lá e como é que vocês estão vendo a AI na prática, resolvendo problemas reais das empresas brasileiras e do mundo? Tá legal. Posso começar. Obrigada, primeiramente, Wake, pelo convite. É um prazer estar aqui. Me apresentando rapidamente, eu lidero o time de Account Management na Adyen. O que isso quer dizer? A gente cuida do relacionamento com os nossos clientes. Então, os clientes que já estão dentro de casa, o atendimento a eles, para todos os assuntos, fica com o meu time para as nossas operações no Brasil e no México. A Adyen, para quem não conhece, é uma plataforma de tecnologia de pagamentos global. A gente está presente em quase 30 países, mais de 4 mil funcionários. Nós somos a empresa líder em atendimento de clientes enterprise. Então, é o cliente que a gente foca, são os caras grandes que têm um nível de exigência muito alto também com a gente. Indo e falando sobre minhas primeiras percepções aí sobre a NRF, né? Eu acho que por muitos anos o grande tema da NRF era a omnicanalidade. Eu acho que agora a gente evoluiu, foi o que você falou, acho que a partir do ano passado, acho que a cada 3 passos falava de AI, esse ano a cada meio passo, realmente foi o grande tema do ano. Mas eu concordo com você, acho que o que a gente mais ouviu de clientes e parceiros nossos também durante o evento foi como é que agora a gente tangibiliza isso, né? E eu acho que um ponto mais importante é entender que a IA não é um fim, ela é um meio, né? Primeiro você tem que entender que dor que eu quero resolver, que necessidade que eu vou endereçar e como é que a IA vai me ajudar com isso. Ou às vezes não vai, né? Acho que muita gente foi na febre da IA pensando que eu preciso construir a minha, preciso desenvolver, preciso coletar dados, mas sem necessariamente saber o que vai fazer com tudo aquilo, né? Eu acho que o primeiro ponto é colocar a bola no chão, que problema a gente quer resolver, que como é que a IA ajuda a gente a chegar lá. E ela ajuda a resolver muito problema. Inclusive, a omnicanalidade, não é que também esse assunto morreu durante a feira, mas agora é muito mais como é que a gente usa a IA para ter jornadas de cliente que sejam muito mais seamless, que a gente consiga fazer reconhecimento de cliente, personalização de ofertas, mídias mais direcionadas e mais bem direcionadas, como é que a gente usa todo esse mundo de informação que está aí, esse mundo de dados, em prol do negócio, e não o contrário. Bom, Otávio. Boa, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Alê, prazer aí pessoalmente também, Bel. Bom, eu rapidamente, tá, acho que como você falou, hoje nós somos parceiros aí, Wake e Pura Vida de longa data, né, acho que antes até de ser Wake, na prática, Trade Corp, então a gente já está aí mais ou menos há uns 5 anos nessa caminhada. Pura Vida é uma marca jovem,
de suplementação saudável. A gente está se posicionando aí como um dos líderes de mercado nesse segmento. É uma empresa nova, temos 10 anos de vida. Já vivi muitas empresas dentro da mesma empresa, porque há 2 anos e meio atrás a gente ainda era um grupo totalmente individual em termos de crescimento muito acelerado, mas ainda sendo tocado ali com uma pegada muito próxima de fundadores, fundo de investimento, e agora a gente faz parte da maior empresa de alimentos do mundo, a Nestlé. A gente foi vendido ali em meados de 2022. Tem sido uma nova empresa e uma nova experiência, mas a gente continua olhando para o que sempre foi o DNA do negócio, que é investir muito em qualidade, em inovação, e está muito próximo dos nossos clientes. A gente é uma nativa digital, então acho que diferente de boa parte das indústrias que a gente tem talvez mais tradicionais de mercado, a Pura Vida nasceu já com boa parte do seu faturamento vindo da operação de e-commerce, da operação online. Hoje ainda continua, a gente tem aí 60%, às vezes 70% do faturamento do negócio vindo do digital. Então falar de inovação, falar de tecnologia, falar de inteligência artificial é fundamental, acho que para a sobrevivência de muitos negócios e também do nosso. Então acho que por isso também que a gente fez questão de estar na NRF, de fazer parte desse evento. E falando especificamente sobre AI, eu concordo muito com o que a Bel trouxe, porque acho que no ano passado, como buzzword, todo mundo quase que tinha uma missão ali de, cara, dá um jeito e enfia AI em alguma coisa que você está fazendo para não ficar para trás. Uhum. E eu acho que a gente conseguiu esse ano, e até na NRF, tangibilizar um pouco mais de o que na prática está sendo já usado pelos negócios e trazendo valor. A gente sabe que tem um investimento por trás. Uhum. E a gente criou um comitê específico de AI dentro da Pura Vida para discutir muito próximo das áreas de negócio que de fato são dores hoje que processos com inteligência artificial poderiam ajudar a destravar. Então acho que também como approach a gente decidiu ir para um lado um pouco mais prático da história, ficou menos aquela de coloque AI porque sim, e discutir o que faz sentido e o que não faz sentido nesse momento, porque vai ser vantagem competitiva, você consegue ganhar escala ou reduzir bastante custo. Então, para a gente foi muito legal perceber que tem outros negócios tangibilizando inteligência artificial, e foi um exemplo para a gente também de talvez como ter um approach um pouco mais específico e o quanto isso pode trazer valor para o negócio. Boa. Eu particularmente, é um pouco até do viés que eu direciono o time para como a gente desenvolve produto, eu acredito muito em AI trabalhando em eficiência, né? Então, assim, o que a gente deve entregar de AI ao longo do tempo, ao longo desse ano, né? Possivelmente, o primeiro é um agente de busca, né? Então, sei lá, dar um exemplo de Pura Vida, faço musculação 4 vezes por semana, quero aumentar a minha massa magra e quero emagrecer. O que você recomenda para eu tomar? Deve vir uma sugestão de AI de uma cesta de produtos, né? Ou vou para um exemplo de outro cliente nosso, sei lá, que vestir. Eu vou para uma festa, tenho 1,80 m, peso 60 quilos, 70 quilos, tem uma sandália dourada e a festa de casamento. Que vestido você sugere? Então, talvez alguém uma inteligência artificial para ajudar nesse processo de compra. A gente acredita muito em precificação e promoção, né? Então, assim, usar AI para... Eu não preciso dar o mesmo desconto para todo mundo, eu não preciso dar o mesmo preço para todo mundo. Tem clientes que já são fiéis à marca, eventualmente eu não preciso nem dar desconto, né? Então, tá todo mundo olhando rentabilidade, e a gente tem uma questão de omnicanalidade muito forte. A gente acredita muito que a AI pode ajudar na alocação de estoque, né? Então, essas questões operacionais para a gente são super importantes. Tem uma outra questão que é de experiência de clientes, né? Eu queria ouvir de vocês onde vocês acham que a AI pode contribuir nessa experiência, na jornada. O Otávio acabou de falar que tem um comitê lá, mas como é que vocês enxergam a AI ajudando na jornada e na experiência do cliente como um todo? Eu posso... Acho que do nosso lado a gente tem se preocupado bastante em tentar quase que oferecer uma experiência o mais próxima possível do que é a demanda daquele consumidor, mais do que uma experiência genérica, né? Estamos quebrando um pouco a cabeça porque hoje você tem algumas limitações e algumas possibilidades em termos de caminho. Então a gente queria chegar num momento em que o Ale vai ter a homepage dele, a Bel vai ter a homepage dela, e eu vou ter a minha própria homepage, baseado no que eu já fiz e no que eu experimentei em termos de navegação logado. Mas a gente também tem discutido um pouco de como a gente consegue já mapear esse cara pré-login. Então, com a interação que ele já tem, provavelmente com o lifestyle, em outros canais, e ele chega pra gente, o quanto que pela identificação mínima que eu tenho desse cara em termos de informação, eu já conseguiria entrar no nível de personalização, quase que baseado estatisticamente no que é mais provável que esse cara se interesse. Então, sei lá, interesse em comum,
uma pessoa que curte atividade física e que está focada em perder peso, talvez eu já faça uma trilha de suplementação mais ligada a esse objetivo. Ou tem alguém que está buscando sobre ansiedade, tem dormido mal, eu também tenho hoje parte do portfólio que pode ser orientado a isso. Então, a gente está discutindo muito como a gente consegue criar trilhas de personalização usando inteligência artificial, tanto para o cara que a gente já conhece, que em termos é um pouco mais fácil, eu já sei onde ele navega, onde ele clica e o que eu deveria sugerir no próximo movimento, mas a gente também está quebrando a cabeça para entender o cara que eu ainda não conheço e como eu posso fazer com que essa primeira interação com a Pura Vida seja o mais seamless possível. Acho que esse é um pouco do nosso desafio para 25. Legal. Bel. Falando de pagamentos, a gente... eu falo muito isso, né? Acho que as empresas que hoje trabalham com parceiros de pagamentos, que só processam pagamentos para eles e ponto, estão trabalhando com o parceiro errado. Sim. Porque tem tanto mais informação que a gente pode usar, tem tanto dado disponível, tem tanta tecnologia para construir, inclusive jornadas de multicanalidade, mas não no sentido estrito da palavra omnichannel, né? Eu servi vários canais, mas de uma forma minimamente consistente, mas como é que eu consigo, de fato, facilitar até para vocês, até para a Pura Vida, até para outros lojistas, a operação de tudo isso, né? Dados de pagamento, assim, a Adyen já usa inteligência artificial desde, sei lá, 4, 5 anos atrás, a gente já tem produto já lançado com isso, né? Não era o buzzword, enfim, né? Sim. Mas a gente tem coisa que já está rolando, agora a gente reenvelopou nossas soluções para a gente conseguir endereçar funil de conversão do início ao fim, até pós-venda, antifraude. Como é que eu consigo garantir que eu, Adyen, consigo ajudar meu cliente a entender que a melhor rota para aprovar aquela transação é ir por aqui? É via uma transação tokenizada ou é com cartão aberto? Qual a propensão daquele banco a aprovar aquela transação hoje versus amanhã? Você fala de uma transação recorrente. Então, tudo isso já era informação que estava disponível dentro de casa e a gente treinou bem nossos modelos para conseguirem entender isso, né? Então, aumenta, obviamente, a margem e a receita que vem para os nossos clientes e, claro, não impacta a experiência do cliente, né? Essa é uma pergunta que eu até tinha para te fazer, assim, porque assim, quando eu penso em AI para meio de pagamento, na minha cabeça vem rapidamente em análise de fraude, risco e tal, né? é. Porque assim, acho que a chance da gente ser mais assertivo e eventualmente rotear para uma adquirência, para um cartão ou para o outro, enfim, acho que pode ser um caminho importante. Mas onde mais você vê AI sendo utilizada nessa gestão de pagamento? Eu vou dar um exemplo assim, do que a gente está usando nessa nova solução aí, reenvelopada nossa, que é chamada em Uplift, né? Então, a Adyen processou no mundo, em 2023, mais de $1 trilhão em transação. Então, você consegue imaginar o tanto de dados que a gente tem dentro de casa. E a gente processa para grandes players. Todas as grandes marcas e varejistas que puderem imaginar no mundo são clientes da Adyen. Vou dar um exemplo prático. Brasil, iFood é um cliente nosso, que é um cliente que é de uso muito recorrente. Então, eles têm muito dado, né, muito atualizado. A gente conseguiu agora, a gente vai conseguir alavancar tudo que a gente tem de dados na nossa rede para cada um dos nossos clientes. Então, se eu vejo que aquele cliente ou aquele cartão já teve uma fraude ou teve um chargeback num outro cliente da minha base, eu já flago esse cara aqui. Tá. Então, assim, eu começo a aprender, entender comportamentos, mas eu consigo chegar no nível da pessoa. Eu vi que aquele cartão já foi envolvido num chargeback num outro cliente meu nos Estados Unidos, a plataforma entende tudo isso para avisar para o meu cliente aqui do Brasil que aquela pode ser uma transação suspeita. Tá bom. Como é que eu consigo oferecer meios de pagamento que o meu cliente quer usar, né? Também, tem cliente que pode ser muito heavy user de Pix, né? Por que não você mostrar o Pix como a primeira opção no seu carrinho ali, ao invés de uma opção de cartão? E principalmente, e é o que eu falo, né? Assim, não vamos subestimar o poder de pagamentos, porque a gente tem vários exemplos práticos, que a gente consegue identificar cliente no mundo digital. E como é que a gente constrói a jornada dele no mundo físico? Vou citar novamente o iFood, né? Acho que o iFood Pago, a Maquinona, que foi, né, um novo super projeto aí deles. Nós somos os parceiros do iFood neste projeto. A gente conhece a base de clientes do iFood no digital, eles são parceiros já nossos no digital. Agora, como é que eu consigo alavancar isso para a operação de mundo físico? Eu sei que aquele cliente compra naquele restaurante, eu sei que ele usa aquele produto, eu sei que ele consome com aquela frequência, como é que eu consigo estimular ele a gastar mais? Ou eventualmente não, às vezes esse cara não precisa porque ele já é um heavy user, ele já vai muito naquele restaurante. Então, pagamentos, parece que é uma coisa muito restrita, aquele momentozinho do checkout, mas tem muita coisa por trás que dá pra fazer. Legal. Otávio, aí puxando um pouquinho mais pra Pura Vida, e uma das coisas que eu senti, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas assim, as marcas tentando criar cada vez mais conexão com seus clientes, né, no próprio pitch das palestras lá na NRF, né? Então, assim,
tem muito produto, assim, até falei isso de manhã num outro papo, mas assim, boa parte dos produtos estão, não vou dizer pasteurizados, mas tem um nível de qualidade muito parecido, assim, tem muitas marcas muito boas, né? E cada vez mais as marcas tentam se aproximar do consumidor, mostrando seu valor, não só o valor do produto especificamente, mas o que a marca quer representar para esse consumidor. E essa conexão, quanto mais verdadeira e sincera, mais fidelidade traz para os consumidores, né? E aí a gente está numa pegada super forte de ESG, a gente tem um público novo, assim, mais novo, vindo querendo saúde e que tem tudo a ver com a pegada da Pura Vida. Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês tentam se conectar com esse consumidor e como é que eventualmente a tecnologia pode ser cada vez mais um vetor para que isso aconteça. Boa. Com relação a essa dinâmica de proximidade, né, e de sentir que a gente está disponível e próximo, a gente fez, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, uma avaliação do que seria, em tese, se a gente pudesse colocar como uma persona de arquétipo para a Pura Vida, e a gente definiu o sábio, que é basicamente uma missão de dividir conhecimento e fazer com que o seu entorno, de alguma forma, tenha mais profundidade ou mais conhecimento do que ele tinha antes de entrar em contato com você. Legal. Então, nas nossas zonas todas de interação possível com o cliente, a gente tem uma pegada muito, e sempre teve, de educação e de conhecimento, numa visão que não está atrelada necessariamente à venda, às vezes muito menos do que isso. Então, basicamente, eu vou aqui disponibilizar uma série de lives, ou uma série de artigos científicos, eu vou te disponibilizar muito conteúdo para antes você quase que se educar sobre o que a gente está fazendo ou sobre o que é importante para a sua saúde, para depois você falar, pô, beleza, então quem que pode atender essa demanda agora que eu entendi que existe, de repente eu não sabia, mas sei lá, 97% das pessoas têm deficiência de ômega 3, qual que é o problema disso e quem são as grandes marcas, e aí a Pura Vida entra num segundo momento, mas primeiro a gente tenta ser esse giver, quem dá conteúdo, dá educação, dá profundidade para depois as pessoas talvez tomarem decisão de compra. E eu acho que essa pegada ambiental ela é fundamental mesmo, principalmente agora, essa geração está super preocupada muito mais do que esse produto é bom ou ruim, mas eticamente como é que essa marca também se comporta, né? Então acho que até antes da ida para a Nestlé a gente se preocupou em se adequar bastante em pegada ambiental e social, e aí a gente conseguiu uma certificação super legal que é a B Corp, que ela é restrita, são poucas empresas no Brasil que têm hoje um certificado B Corp, a Pura Vida está enquadrada como um deles. E o que é esse certificado? Basicamente é uma certificação top sobre preocupação e cuidados sociais e ambientais que essa marca, que tem que ter uma marca com fins lucrativos por trás, se ela está ou não adequada. Tá bom. Então tem uma série de processos, tanto desde a cadeia de produção até o quanto você, de certa forma, compensa impactos desse volume com eventualmente ações positivas. Então a Pura Vida, antes mesmo de Nestlé, já tentou se adequar nessa pegada, que foi super positivo. E agora, globalmente falando, a Nestlé tem uma preocupação super grande, por ser uma gigante, em reduzir todos esses impactos. Então tem uma preocupação super forte e compromisso com embalagens sustentáveis no curtíssimo prazo, para todas as linhas de produto. Todo o impacto, por exemplo, de produção e gasto de água é uma preocupação grande com sustentabilidade. Isso também serve para todas as marcas do grupo. Então, acho que a gente também tem acelerado ainda mais essa agenda depois de Nestlé, mas a gente já tinha essa participação com o B Corp. E aí, com relação a o quanto a gente está tentando se aproximar, né, mais ainda desse público que está preocupado com isso, eu acho que a gente volta um pouco à conexão de AI com esse assunto, porque hoje as redes sociais elas falam muito sobre a percepção do que as pessoas têm sobre as marcas, sobre os produtos, sobre os negócios. E eu acho que também tem um ângulo aí de como a gente escala o entendimento desse cliente a partir de inteligência artificial para ter um diagnóstico um pouco mais claro de, putz, é aqui que a minha marca de repente está pecando com essa turma. Olha só o quanto a gente tem de nuvem de palavras aqui negativas com relação a esse approach, a essa abordagem, a esse produto. Ou é onde eu estou acertando também. Olha onde eu tenho feedback positivo e como eu estou indo pelo caminho certo aqui para essa parte específica da minha estratégia, do meu approach, do meu portfólio de produtos. Então a gente também está muito atento a como a gente escala esse entendimento de cliente a partir de social listening. Legal. Que eu acho que também pode ser uma alavanca muito importante para a gente parar de tentar prever o futuro, em muitos casos. A gente tenta fazer isso o mínimo possível com dados, mas eventualmente a gente sempre tem eu acho que, e como a gente consegue ouvir em massa o nosso cliente para estar preparado para continuar entregando uma experiência que faz diferença e que garante relacionamento de longo prazo. Que legal.
Aí vamos tentar transportar as coisas que a gente viu lá para o Brasil, né? O que vocês acham que vocês viram lá, né? Seja na feira, seja visitando alguma loja na Quinta Avenida, enfim, que faz parte do processo a gente visitar algumas lojas que a gente deve ver no Brasil aí nos próximos, sei lá, meses ou alguma coisa assim. O que vocês viram de tendência que vocês acham que pode vir para o Brasil mais rápido? Eu acho que a humanização do IA, que pode parecer contraditório, porque quando você fala de inteligência artificial, pelo próprio nome, você já imagina, né, e tem machine learning como parte de tudo isso, você imagina uma máquina por trás. Como é que você, de fato, dá um tom pessoal para tudo aquilo, né? A hiperpersonalização, coletar os dados corretamente, utilizá-los corretamente, vai te dar um entendimento muito profundo do seu cliente. Para conseguir oferecer, nos exemplos que você citou no início, indicar que para aquele sapato que eu tenho, nas minhas medidas, qual que é a melhor roupa para mim, né? Ninguém me entenderia nesse nível, né? Se não fosse uma pessoa, um humano ali, né? Até então não tinha outra forma de alguém me ajudar com isso se não fosse uma pessoa de fato, enfim, me ajudando a achar a melhor opção. Então, como é que a gente consegue ainda dar um tom humano? Porque as pessoas também querem essa relação. Eles não querem se sentir atendidos por um robô, por uma máquina, né? Como é que eu entendo? Como é que eu sei que ele me conhece tão profundamente, conhece as minhas necessidades para realmente me oferecer alguma coisa que faça sentido? Eu normalmente frequento um mesmo supermercado ali perto da minha casa, faço parte do programa de fidelidade dele, sempre me identifico, meu carrinho de compras tende a ser mais ou menos a mesma coisa, e eu recebo por e-mail algumas ofertas. Só que, assim, eu falo, gente, vocês têm todas as minhas informações, né? Por que o carrinho, por que a sugestão de compra, por que o desconto já não vem dos produtos que eu consumo? Sim. Eu sou vegana, então, assim, claramente pelo meu carrinho dá para perceber a não presença de carne, por exemplo, né? Então, assim, acho que ainda tem um caminho longo aí pra gente andar, né? Acho que começa em a gente entender qual a dor que eu tô resolvendo, mas primeiro como é que eu também operacionalizo tudo isso dentro de casa, né? Eu saio coletando dados loucamente, mas qual que é a governança em cima desses dados? Que de forma eu tô coletando, tô armazenando, tô de acordo com todas as leis de privacidade, essa é uma coisa. Agora eu tenho o arcabouço tecnológico para conseguir me ajudar a trabalhar essas informações. Tendo isso, eu tenho os canais certos para conseguir me comunicar com esse cliente. Acho que foi um pouco do que você comentou no início, eu acho também, né? Acho que todo mundo foi na loucura do buzzword, tem que ter meu IA também, mas agora tem muita coisa por trás que precisa estruturar antes de chegar e colher os frutos de tudo isso, né? E aí, Otávio? Olha, eu vou trazer até fora um pouco do nosso mundo do online, do digital, do e-commerce, porque me chamou muito a atenção, Ale, o quanto a gente tinha de stands focados na experiência em loja física e AI e tecnologia para a loja física. Principalmente com aquela visão de mix entre AI e IoT, né? Então, muito hardware instalado, N câmeras numa loja para entender quanto tempo o cara gasta, se a gôndola tá assim ou tá assado, se essa gôndola tá para frente ou tá para trás, quais categorias faz mais sentido tá na entrada da loja ou talvez mais pro fundo da loja, o que é algo que hoje a gente de certa forma já discute e já acontece, mas não nesse nível de real-time data, que eu acho que é um pouco do que eles estão trazendo. E o quanto isso vai mudar esse mercado, eventualmente começando aí talvez por Ásia e Estados Unidos, e também deve acabar chegando no Brasil, porque a gente tem uma dinâmica de muita discussão sobre retail media nos canais digitais, mas eu acho que esse tipo também de dinâmica nova de IoT e AI para o varejo físico vai trazer quase que também uma dinâmica de, cara, onde é melhor a minha marca tá no ponto de venda físico e que eu sei que para aquele cliente eu aumento a cesta dele, estando mais para frente, mais para trás, qual é o mix. Então, eu acho que também tem uma otimização de toda a cadeia e até uma rentabilização, que hoje é difícil, mas lá na frente a loja vai conseguir falar, olha, se você está nesse espaço, a minha base é uma base 30 a 40 anos, classe BA, que consome esse mix de produtos, se você tiver aqui, basicamente a sua cesta deve ser 30 a 40% maior do que se você tiver lá atrás. Legal. Só que isso vai te custar provavelmente 20% a mais, para mim é bom, para você ainda sobra alguma coisa no final. Então, acho que a economia... a partir de AI também vai ter algum tipo de discussão nova. Legal. Nesse sentido de transformação dos negócios como a gente conhece e até de novas linhas de receita, que eu acho que é uma preocupação. Além da margem do produto, o cara vai conseguir, inclusive, comercializar um pouco mais do seu espaço físico a partir dessa inteligência de dados, que hoje é difícil, né? Você pode até prometer que, olha, talvez você consiga mais visualização, espaço, resultado. Outra coisa é, olha, nos últimos 2 anos, quem esteve aqui conseguiu isso aqui.
Sim. Então, acho que a negociação entra em outro... Muda muito, né? Até então você comprava a ponta de gôndola, né? Você comercializava um espaço físico sem ter muito como mensurar, né? E de repente nem mais é a ponta de gôndola que vai ser sexy pro seu perfil de cliente. Exato. Putz, ó, o cara ele passa pela ponta de gôndola, ele compra aqui no meio. Esse é o seu cliente. Quer estar aqui no meio semana que vem? Exato. Muda totalmente a dinâmica do varejo. Seu cliente, em média, tem 2 metros, 1,90 m de altura. Então, e você põe na prateleira de cima e de baixo, né? Então, um exemplo besta, mas nesse nível. Acho que cada vez mais a gente personaliza essa experiência. E você puxou 2 assuntos aqui, um deles é Retail Media, que eu queria explorar daqui a pouquinho, mas eu queria puxar um pouquinho essa questão de, você disse muito bem, acho que tem muita coisa sendo conectada a físico, né? Até a Bel falou bastante disso, né? O físico e o digital, né? E eu tenho para mim que, assim, o digital sempre vai ganhar do físico quando a experiência não vencer a conveniência. Então, assim, tudo que você pode comprar de uma maneira conveniente e que não te traz experiência, o digital sempre vai ganhar. E aí, acho que cada vez mais o varejista está entendendo isso, né? Então, assim, treinar o time de vendas, né? Porque é a coisa mais frustrante do mundo você chegar numa loja física para perguntar alguma coisa e você conhecer mais o produto do que o vendedor, né? Sabe, você vai numa loja de eletrônicos e você entende mais da TV do que o cara que tá te vendendo, né? Você vai numa loja de moda e você entende mais da tendência do que a vendedora que tá lá, tem muito mais essa informação, você pesquisa antes, você tá dentro da loja, você tá pesquisando, exato, né? Assim, essa jornada já nem é mais tão linear do próprio ponto de vista do cliente. Exato. E aí, assim, tem muito varejista olhando para isso, e aí, obviamente, excluindo as flagships da Quinta Avenida, né? Que tem restaurante dentro da loja, a gente também tem que tomar cuidado para não achar que toda flagship vai ser uma loja tradicional, mas cada vez mais o varejo tem ligado a conveniência do digital com treinamento, experiência do físico, né? Como é que vocês enxergam isso? E até um ponto importante, como é que a Pura Vida enxerga isso, sendo uma marca não 100% digital, mas assim, que tem uma boa parte a maior parte do volume acontecendo de maneira digital, né? A gente tem um desafio por não ter um canal direto ao consumidor final offline, lojas físicas Pura Vida, então a gente tem um trabalho muito grande de proximidade e relacionamento com os nossos clientes e distribuidores, investindo bastante em treinar e capacitar esse time em loja para justamente a gente ter esse papel muito mais de conselheiro e consultor e de repente conseguir orientar esse cliente, porque aí eu concordo 100% com você, Ale, se a experiência for basicamente a mesma, ou seja, eu já sei o que eu quero, eu vou atrás do produto na gôndola e passo no caixa, provavelmente a diferenciação que esse cara vai ter para o e-commerce em termos de competitividade de preço vai sempre ganhar o e-commerce. E aí, na semana que vem, eu peço de casa, eu não volto mais para aquela loja. Exato. Então, o nosso desafio é como a gente, junto com os varejistas, consegue desenvolver, principalmente no canal especializado, uma experiência diferente em loja que faz com que aquele cara entenda que, bom, deixa eu ir lá, porque quem entende disso é o Ale, ele vai me recomendar a melhor proteína, ele vai me recomendar o melhor colágeno, ele vai me recomendar, enfim, o suplemento que faz sentido para mim. E hoje não é algo que naturalmente já está no time de vendas necessariamente desse varejista. Então as marcas também vão ter um papel quase que de co-construir, né, esse time de vendas junto com o varejista, para que você consiga ter de fato uma equipe que não é diretamente sua, mas que seja capaz de atender o seu cliente de uma forma até melhor do que você conseguiria eventualmente atender sem a conexão olho no olho pelo online. Boa. Bel, como é que você enxerga essa experiência? Acho que tem pagamento até tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso, né? Já citei alguns exemplos aí de como é que a gente consegue, né? E pagamento como um todo, consegue ajudar a gente a unificar e melhorar um pouco mais essa experiência, né? Mas acho que pós-pandemia, a grande expectativa que todo mundo imaginava era que o digital ia reinar absolutamente, lojas estavam fadadas a fecharem ao longo do tempo, e a gente viu justamente o contrário. As pessoas, foi pouco do que eu comentei da humanização, as pessoas sentem necessidade de estar lá, de estar presente, querem ter aquela experiência com a marca, né? Mas não necessariamente você vai ter muita chance para acertar, né? Então acho que esse é o ponto, né? Quando o cara for na loja, ele quer ser atendido, ele quer que o vendedor tenha mais informação do que ele mesmo, né? Você tem, infelizmente, o consumidor agora hiperconectado, você não tem muito espaço para errar. É muito fácil ele mudar, é muito fácil ele ir pro digital, é muito fácil ele não voltar, porque agora ele tá cheio de opções, é muito fácil ele pesquisar. Então acho que o entendimento do cliente acho que vai ser essencial. A construção dessas jornadas, né? Eu falei, o cara não é mais linear. Eu tô aqui na loja, eu quero sair com o meu produto. Se eu decidir comprar na loja, eu quero sair com o meu produto. Como é que você faz se você não tem produto em estoque?
Você perde aquela venda? Assim, também tem solução para isso, né? A gente tem uma solução que a gente chama de prateleira infinita. Que é literalmente isso. Você não precisa primeiro ocupar teu espaço de inventário ali dentro de loja com um produto e você não vai perder a venda. Você faz uma venda ali, usa o nosso terminal, o cara recebe na casa dele em 3 horas, em 4 horas. A gente tem essa solução com vários clientes nossos também, né? E a gente viu quanto isso explodiu nos 2 últimos anos, assim, o uso dessa solução. A gente tem de farmácia e joalheria usando essa solução. Legal. É bom para a vendedora, que ela não perde aquela venda, é bom para o cliente que não sai, né, triste, enfim. É bom para a loja que não vai perder aquela venda também, e o cara vai, né, se não for aqui nessa farmácia, vai na farmácia da outra esquina, né? Mas como é que a gente consegue entender esse cara, entender esses hábitos dele, né? Assim, é um cara que é mais digital. Se ele veio na minha loja, não tem chance de errar. Assim, eu preciso atender esse cara bem, eu preciso entendê-lo e atendê-lo muito bem. Como é que eu identifico esse cliente? Como é que eu consigo puxar o histórico de compra dele de forma muito fácil? E a gente consegue também fazer tudo isso com pagamentos, né? A gente consegue tokenizar o dado do cartão. Eu sei que esse cartão, este token foi usado no online umas 10 vezes. Agora é a primeira vez que ele está vindo em loja. O que eu já tenho que oferecer para ele? O que ele comprou nessas 10 vezes passadas que ele, né, que ele fez a compra no digital? Tem muita coisa, assim, é um mundo de possibilidades. Mas, realmente, assim, é uma empresa que tem que estar muito estruturada para querer fazer, assim. Muda muito todos os processos. Muda teu processo de logística, de gestão de demanda, né? Agora, é isso, assim, não é porque você não tem na loja que você não vai vender. Vai puxar do teu CD central, né? Como é que lá tá preparado para ter toda essa demanda de prateleira infinita ali que pode estar chegando, né? Legal. E aí, outro tema que você puxou até no teu papo, mas estava aqui já no roteirinho, que era a Retail Media, né? Que é uma outra febre. Eu vi um dado, assim, que a Amazon Ads, por exemplo, nos Estados Unidos, já é maior do que o Google Ads hoje nos Estados Unidos, né? Cada vez mais esse mundo de Retail Media, né? De explorar o consumidor que está lá para comprar alguma coisa e oferecer alguma coisa que seja correlacionado com o hábito de consumo dele, está cada vez mais pertinente, né? E aí, queria entender como é que vocês enxergam isso, porque vocês, por exemplo, a Pura Vida é uma marca, né? E é uma indústria varejista, né? Então é um D2C totalmente digital. Como é que vocês enxergam? Onde estão as possibilidades ou as oportunidades em Retail Media, seja explorando melhor o site de vocês, ou seja, vocês estando em outros sites, ou o próprio ponto de venda, né? Porque também tem Retail Media no ponto de venda físico. E eu também queria ouvir da Adyen, porque a Bel falou o tempo todo aqui que, pelo menos é o que eu entendi, que a Adyen está avançando um pedacinho da fronteira lá de pagamento para cada vez mais trazer várias fronteiras. Então, trazer mais dados no momento da transação, né? Como é que vocês enxergam algum tipo de sinergia com o Retail Media? Vocês estão olhando um pouco para isso, enfim, ou qual a sua visão sobre essa nova tendência, especificamente, não só no mundo físico, mas também no mundo digital? Vai lá. Acho que a gente não tem. Hoje avançamos várias fronteiras. Retail Media estamos. Ainda não. Mas assim, o que a gente gosta de entender, o que a gente fala para os nossos clientes, eu quero ser a parte que vai te prover informação. Para você ter o melhor entendimento do seu cliente, para você conseguir personalizar suas ofertas, ter, como eu falei, né, não só oferecer diversos canais de venda, mas como é que do lado do comércio vocês conseguem de forma muito fácil consumir essas informações. Sem puxar a planilha de quanto que eu vendi e CPFs que eu identifiquei na minha loja física, deixa eu cruzar isso aqui com o meu outro provedor ali do meu digital. Realmente numa tela, assim, você vê todas as informações do seu cliente, de uma forma muito fácil do varejista consumir. Esse é o nosso objetivo, fazer os nossos clientes escalarem suas operações, avançarem e quebrarem fronteiras também entre canais. Essa divisão de canais não vai existir mais. A gente fala muito de Unified Commerce, né? Assim, então, mais do que oferecer diversos canais de vendas, como é que eu faço isso para e parecer para o cliente como se fosse um único canal. Na teoria, né, um varejista já tem que me conhecer, né? Eu já sou cliente dele, não sou novo. Né? Como é que eu consigo ajudar meus clientes a refinarem mais as suas estratégias de mídia, de fidelidade, de construção e crescimento de recência, de LTV e tudo isso. Legal. Acho que você trouxe um dado legal, Ale, que é a mudança de comportamento de busca nos Estados Unidos. Sim. E eu acho que isso também no Brasil, aos poucos, tem acontecido com os marketplaces, né?
Então acho que eu, você, acho que a Bel também, todo mundo, já deve ter ido primeiro no marketplace jogar se aquele produto estava disponível do que no próprio Google, né? Total. E eu acho que a gente precisa reagir como marca super rápido a esse movimento e até olhando para nossa estrutura hoje de investimento em mídia, precisa começar a ter uma linha para colocar grana nos marketplaces, porque eu acho que muito da nossa capacidade de relacionamento com o cliente que já está ali no fundo do funil, conhecer a nossa marca, ela vai estar eventualmente exponencializada dentro de um marketplace mais do que num buscador tradicional. Então as nossas discussões são muito assim, legal, agora dentro do nosso orçamento aqui, como é que eu faço um shift de aos poucos tirar de um cara super tradicional, que você falou, cara, já tem uma linha super grossa em Google e jogo isso para eventualmente um marketplace, para um outro portal que está voltado agora para oferecer os seus espaços. Eu acho que para os marketplaces é genial, porque você começa a rentabilizar quase que o metro quadrado do seu e-commerce com espaços publicitários. E para as marcas, eu acho que quem não estiver presente vai acabar perdendo espaço, porque é isso. Hoje o comportamento de busca mudou também, né? Então, se eu esperar que o cara busque meu produto só hoje nos buscadores tradicionais, eu vou perder uma massa grande de clientes que já está buscando direto, né? E ainda mais quando o cara ele coloca aquela coisa de, olha, se você gastar um carrinho com R$79, multi-marcas, multi-produtos, eu já te entrego no dia seguinte, entrego super rápido. Então a gente entende que o Brasil também é o país dos marketplaces, como os Estados Unidos acabou virando o país da Amazon, né? A gente ainda tem aqui mais de um player, mas tem um que já está ficando muito mais destacado do que os outros, acho que numa estratégia parecida. Sim. E não tem como nadar contra a corrente nesse sentido. E aí, numa visão de futuro, eventualmente a gente também se entendendo como um possível futuro marketplace de saúde, cara, eu vou precisar fazer, eu vou querer fazer retail media também no meu e-commerce. Agora, hoje, como D2C, Ale, eu ainda penso um pouco se faz sentido eu jogar o tráfego do meu e-commerce para qualquer outro lugar. Então, hoje, por enquanto, se você chegou, é lá que você tem que ficar. E eu não tenho esse interesse ainda, mas como visão de futuro, eu entendo super esse movimento e eu acho que a gente, em marketplaces fora do nosso e-commerce, vai começar a aparecer cada vez mais. Então, em breve, aí nas buscas de vocês, eu espero que Pura Vida esteja na jornada, não só nos buscadores tradicionais, mas também em retail media, nos parceiros de marketplace. Mas aí uma pergunta, assim, curiosidade, trocando uma ideia aqui, batendo um papo. Por exemplo, o cliente de vocês é similar, por exemplo, você vê uma similaridade com o cliente da Track and Field, por exemplo? Sim. Se a Track and Field quisesse saber alguma coisa sobre a tua base de cliente, um disparo de e-mail marketing, numa comunicação sua, por exemplo, você acha que faria sentido vender para eles? Olha, acho que você tá ali com informações privilegiadas. Porque a gente sério. A gente já tem algumas trocas legais aí, porque eu acho que realmente é um público muito parecido e complementar. Então, não exatamente nesse sentido, tá? Mas a gente entende que aí sim, para um portfólio que talvez tenha complementaridade, eu acho que o lifestyle também faz parte do que é o DNA de Track and Field, pode fazer super sentido. Eles já têm um modelo ali mais ou menos parecido com um marketplace, onde acho que a Pura Vida também eventualmente tem um espaço para ocupar. Então, sim, a gente entende que não necessariamente nessa visão de jogar o nosso cliente para uma outra marca, mas como fazer com que clientes que já navegam pelas duas marcas tenham a oportunidade de se conectar. Porque o inverso pode acontecer também, né? Eu invertei a pergunta, né? Porque assim, não necessariamente no e-commerce só, mas assim, dentro da loja física da Track and Field pode ter um digital signage lá, né, um visual merchandising que tenha alguma tela que eventualmente você vai comprar mídia na tela da Track and Field porque você sabe que naquele horário tem um público que tem a ver com o teu público, né? Então, eu acho que cada vez mais tem um crossover aí de universos, né? Acontecendo, em que as marcas começam a se conectar com marcas que tenham missões ou valores muito parecidos, né? Eu acho que essa é a sacada para mim, cada vez mais, porque assim, qual é o nosso maior bem hoje, né? É atenção, né? Para mim, até, assim, o Meta, o TikTok ganham milhões, milhares, bilhões, trilhões de dinheiros, né? Monetizando a nossa atenção num dispositivo, né? Quando você está numa loja física, eventualmente, você está com a sua atenção redobrada olhando o que está acontecendo ali, né? E ali, quem está lá é quem está propenso a comprar e, eventualmente, se você está numa loja, por exemplo, da Track and Field, que tem a ver com Pura Vida, eventualmente possa vir a fazer sentido. Acho que, para mim, cada vez mais essas correlações vão acontecer
E eu vejo com muitos bons olhos esse tipo de coisa. Foi sem querer, eu não sabia que existia. Não, mas a gente sempre tá, eu acho que com parceiros que fazem sentido, né? Não só eles, eu acho que também pode fazer sentido via track and field, mas muito sobre a jornada, Sim. né, Ale? No sentido de que se pro seu consumidor, pro seu cliente, aquele é o melhor momento para sua marca estar em contato com ele, porque, vamos supor, o cara tá ali comprando, sei lá, uma roupa para andar de bike ou para correr. Será que não faz sentido discutir suplementação nesse momento? Sim. Será que ele também não estaria no melhor momento para falar sobre suplementação? Então, a gente também, como marca, tem a missão de estar presente na hora que é não só mais cômoda, mas quase mais adequada para entrar em contato com esse cliente. Então, acho que é um pouco também do nosso desafio estratégico em como a gente complementar essa jornada. Boa. E é uma coisa que puxou agora que você estava comentando, Ale, que eu lembrei agora, né? Assim, acho que as empresas brigam pela nossa atenção. Sim. Mas assim, vai ter uma outra briga aí no futuro próximo, que é a briga de dados, né? Assim, a gente tá falando muito, né, na mídia, né? Falando muito de vou vender meus dados, né? Sim. As pessoas vão ser cada vez mais cuidadosas para isso. Então, assim, não é que também todo mundo que quer vai conseguir ter o dado de todo mundo. Então, quanto mais, né, esse tipo de aliança, né, com parcerias que façam sentido, que é o mesmo público, é o mesmo target, né, acho que faz muito sentido. E a gente é super cuidadoso, acho que é importante deixar isso no sentido de que essa não é nenhuma discussão que está na mesa. A gente não vende dado de cliente, até justamente porque a gente entende que foi uma relação de confiança estabelecida. Ele quis conhecer a nossa marca e o nosso produto, e eu acho que a gente respeita e limita muito isso. Mas entendendo que é o perfil desse cliente, né, e eu acho que isso os dados eles nos trazem de uma forma um pouco mais estruturada, aí a gente pode sim trocar. Seu cliente também é esse cara que é a minha persona, que ele também é, então provavelmente deve ter um fit ali entre os nossos clientes. Mas acho que individualmente, até enfim, para os clientes que estão nos ouvindo, né, essa confidencialidade ela é super garantida. Sem dúvida. É mais esse lookalike, né? Sim, assim, você tem um parceiro que tem o mesmo perfil de cliente teu, né? Por que não se unir para isso? Para fazer uma campanha de comunicação, um sampling, enfim, né? Exato. Boa. E aí, a gente tá já avançando no tempo, vou fazer uma perguntinha final para vocês, que é o seguinte, que tem a ver com esse último ponto seu, que é dados, né? E eu tô indo aqui, que acabei de ser interrompido aqui, minha linha de raciocínio foi pro vinagre, mas desculpe, mas e dados, eu costumo falar que antes de ter, todo mundo fala de dados acionáveis, né? Eu tenho que ter um dado, esse dado tem que servir para alguma coisa, e esse alguma coisa tem que gerar algum resultado, né? Mas antes de eu ter o dado acionável, para mim, o mais importante é ter o dado disponível, né? Então, assim, acho que ainda existe uma defasagem na coleta de dados em todas as empresas, assim, em algum nível, né? Eu queria que vocês deixassem aqui um pouco de conselhos, né? O que até baseado no que vocês estão fazendo, e eu conheço as duas empresas de muito perto, assim, estão fazendo excepcionais trabalhos, mas de coletar, cruzar e usar esse dado de uma maneira bem feita, né? E quanto isso traz de retorno para quem está nos assistindo aqui ou quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast. Pode, por favor. Boa, não, eu acho que você tocou num ponto, né, Ali? Acho que talvez para quem esteja ainda, e acho que tá todo mundo em algum momento nesse processo, talvez um pouco mais para frente alguns e outros um pouco mais para trás, mas primeiro entender que tipo de dados você entende que são os dados estratégicos ou essenciais para o seu negócio e o quanto você já consegue medi-los ou não, e entender inicialmente que todo ponto de contato com esse cliente em potencial uma fonte nova de dados para você trabalhar. Então, assim, tem muitos deles que no primeiro momento talvez você não consiga agregar um valor, mas se você já tiver uma visão estratégica de quais são os dados importantes que você deveria medir e acompanhar, você já tem um cheiro de por onde começar. E eu acho que a visão de futuro seria, acho que todo mundo deveria perseguir isso, ter o que a gente chama de CDP, que é uma plataforma de dados integrada de clientes, onde depois de você ter uma maturidade mínima garantida de pelo menos os dados que eu deveria capturar, eu capturo, aí eu vou para uma segunda fase, que é como gerar insights e como fazer com que esses dados que eu capturei tragam valor para o negócio. Mas acho que o primeiro passo seria entender que tipo de dados eu gostaria de ter do meu cliente que eu ainda não tenho, talvez começar por aí. E, depois de um nível mínimo de maturidade, olhar para as outras pontas de contato que talvez sejam pontos cegos hoje e começar também a entender o que é necessário para mapear esses dados que hoje são
obscuros para você. E aí você vai para a segunda fase, que é organizar esses dados num CDP. É mais ou menos hoje onde a gente está, já conseguindo gerar uma série de insights à medida que a gente conseguiu talvez fazer direitinho essa lição de casa inicial e já tem um mapeamento consideravelmente interessante desses pontos de contato de dados do cliente com a nossa marca. Boa. Eu acho que eu só adicionaria um ponto antes, né? Que está um pouco em linha do IA, entender que dados também não é um fim, é um meio, né? Assim, eu quero coletar que dados, mas por quê? Que dor que eu estou resolvendo? Que necessidade que eu quero endereçar? Sim. E isso vai me ajudar a entender que informações eu preciso, quais as não, assim, né? Muita informação, nice to have, mas assim, você precisa mesmo, sabendo a dificuldade que normalmente, ou eventualmente o seu consumidor pode ter de passar a informação, né? O que é realmente a dor que você quer resolver, que informação você precisa para resolver aquilo, como é que você vai tratar isso dentro de casa, o tema de governança que eu comentei, acho que é super importante, acho que tem tantas regras locais, globais, né, LGPD, GDPR, ter certeza que está respeitando todas essas regras, é uma coisa que a ADIN, enfim, né, como a Pura Vida, como a gente falou, assim, antes de tudo que a gente esteja em compliance com todas as regras, que a gente tenha um time treinado para trabalhar esses dados, né, não dá para pensar que eventualmente o teu time que estava lá e já está trabalhando com você há 10 anos atrás, você nunca deu um treinamento para as pessoas, nunca entenderam profundamente como é que o que eles vão usar essa informação, como é que isso vai virar em dados, transformar isso em dados acionáveis ou iniciativas que vão ser criadas para uma estratégia maior. Boa. Né? Eu começaria identificando a dor, o que eu estou resolvendo e entendendo que isso é um meio e não é um fim. Que legal. Bom, queria agradecer os dois. Bel, obrigado por estar aqui com a gente. Conheçam mais sobre a Adyen, a Adyen, ADYEN.com. Acessem lá, tem um monte de coisa legal de pagamento. E, por favor, não só acessem, mas comprem também da Pura Vida, puravida.com.br. Ou tem algum cupom de primeira compra aí, não? Para quem nunca experimentou. Se você entrar agora no site, você já vai ver ali um cupom de R$50 para a primeira compra disponível. Então, R$50 para o primeiro pedido. Isso aí. Aproveitem, cara, produtos incríveis, vale super a pena. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Ecicast. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.